Paulo escreveu na prisão algumas cartas, quando ele estava preso em Roma, mas quando ele estava em Roma mesmo, ele não escreveu as cartas preso, ele escreveu para outras igrejas, ele não escreveu para Roma. E quando ele escreveu para Roma, ele estava em Corinto. Então, eu acredito, entendo que essas cartas que Paulo escreveu para as outras igrejas, quando ele estava preso em Roma, era justamente porque em Roma, nesse tempo, na sua prisão, ele não precisava escrever as cartas, porque a própria vida dele era uma carta viva para aquela cidade, né? E a carta de Filipenses, que é uma das cartas prisional, ela é uma carta que, apesar de ter sido escrita na prisão, assim, Colossenses, ela é uma carta não só cheia de esperança, mas cheia de alegria, né? Ele fala sobre a alegria de viver, ele fala sobre a esperança que há em Cristo, ele fala sobre a plenitude de vida que a gente encontra em Jesus Cristo, o Senhor. E o capítulo 3 é o hardcore, né? É o centro dessa mensagem que ele escreveu para a igreja em Filipe. E eu gostaria de ler o capítulo 3 inteiro. E você pode me acompanhar aí, eu estou com a Almeida Revista atualizada. Se você tiver com outra, não tem problema, não faz muita diferença, não. A palavra é a mesma. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, a linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda. Algumas Bíblias falam como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de algum outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Amém? Aleluia, né? Como que esse capítulo ele é extremamente rico e pertinente para o que nós vamos estar começando a falar por esses próximos domingos. Antes de eu ir para o Paulo aqui, antes de eu discorrer em algumas outras informações, eu gostaria de ter mais uma palavra de oração e pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, tira as nossas armas, os nossos preconceitos, a nossa altivez, de achar que é mais uma mensagem que a gente já conhece. Aqui todo mundo é crente já, e às vezes a gente vem para a igreja e fala, não tem nada novo que vai falar lá, mas eu vou assim mesmo. Tal. Nós vamos pedir para que o Espírito de Deus, de alguma maneira, sopre e ventile o nosso coração. Tudo é dele. Né? Quem está aqui na frente, quem está sentado aí, é tudo a mesma coisa, a gente só muda as posições. Cada dia é um que está aqui. Então, nós pedir para que Deus vernacule sua palavra em nós, através da minha boca, mas que a boca de Deus possa falar conosco. Então, vamos levar no nosso coração em oração e pedir, Deus, fala conosco algo novo, diferente, profundo. Toca o nosso coração, abre a nossa mente, nosso entendimento. Nós não estamos querendo nada que seja baseado na minha intelectualidade, na minha destreza, no meu conhecimento. Eu não tenho absolutamente nada que possa produzir aquilo que só o Espírito do Senhor pode, para começar na minha vida e ainda mais na vida dos meus irmãos. Mas te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, aquece o nosso coração com a palavra do Senhor que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que divide a nossa alma e o espírito, a medula, os ossos, as juntas, que quebra e que constrói, que traz cura, que renova, que abre expectativa, esperança, porta, nos mostra o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Não deixe a gente sair daqui da mesma maneira. Vou começar por mim mesmo. Ministra no nosso coração sobre aquilo que a gente tem buscado para estar falando aqui, que é a respeito de um propósito de vida, de sentido para a nossa vida, significado da nossa existência. Num mundo tão cheio de entretenimento e tão triste. Uma geração de pessoas infelizes. Nós te pedimos que o Senhor sopre a luz do Senhor na nossa mente e no nosso coração, para a gente alcançar isso aqui que o apóstolo Paulo encontrou. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós estamos começando, né, uma nova série de mensagens esse domingo, que é uma vida que faz sentido, ou uma vida que vale a pena, a gente podia dizer, ou o que dá sentido à nossa vida. Qual que é o sentido que existe na nossa existência? Eu peguei uma pesquisa dessas feitas aí, peguei lá no Google sobre essa pergunta direcionada para pessoas, isso foi na década de 80, pessoas até os 30 anos de idade, pessoas comuns, né? Essas pesquisas que fazem na rua, falam, o que você acha que dá sentido à vida? O que faz a vida ter sentido? E uma grande parte das pessoas escreveram, a vida na verdade nem tem sentido, a vida não tem sentido. Né? As pessoas acham que a vida não tem sentido. Tem um filósofo existencialista chamado Camus, ele falou muito claro sobre isso. A tese filosófica dele é: a vida, na verdade, ela não tem sentido nenhum. Na verdade, a única pergunta que a gente devia fazer para nós mesmos é: por que nós nos matamos? Nós não nos matamos. Né? Porque a vida ela não faz o mínimo sentido. Então, algumas pessoas falaram: a vida, na verdade, não faz sentido. Outras pessoas falaram: o sentido da vida é a gente
conseguir conquistar as coisas que a gente anseia, né? Com o nosso esforço, com o nosso trabalho, isso dá um significado gostoso, isso dá um sentido de... Outros falaram que é perseverança, muitos falaram que é sucesso profissional, outros amorosos. O sentido da vida é a gente encontrar a nossa alma gêmea, é a pessoa que a gente vai compartilhar as nossas alegrias, nossas tristezas. A única maneira da gente encontrar realmente sentido na vida é se a gente encontrar alguém que nos ama e possa partilhar a vida conosco. Algumas pessoas, uma porcentagem grande, falou também que a vida, na verdade, ela aqui é só uma preparação, né? Eu creio que isso foi os espíritas, né? Ou que a gente está aqui consertando o erro de uma vida passada. Ou consertando o erro de uma vida passada, ou nós estamos aqui simplesmente numa preparação. Na verdade, essa vida aqui é simplesmente uma preparação para uma vida que vai vir depois da morte, né? E essa pergunta ela foi feita também depois para pessoas com mais de 80 anos, uma idade bem avançada. E muitas dessas pessoas, inclusive, em já situação de pré-morte, né? Leito de morte. Pessoas que já estavam com uma idade avançada. E para essas pessoas, né, que já tinham passado toda essa fase da busca por todos esses motivos ou essas razões que trariam sentido da vida, as pessoas de 80 anos para cima, já no leito de morte, quase que a unanimidade delas, elas responderam: olha, o sentido da vida é a gente ter vivido por alguma coisa que fosse além de nós mesmos. Então, a grande maioria falou: eu não devia ter gastado tanto tempo trabalhando para ganhar dinheiro. Eu não devia ter gastado tanto tempo assim. Eu devia ter perdoado pessoas, fulano assim, que eu não tive a oportunidade. Todas as respostas, de alguma maneira, elas convergiam em dizer: olha, eu me arrependo, ou eu não encontrei sentido na vida porque eu vivi simplesmente para alguma coisa que era minha mesmo, para os meus projetos pessoais. E isso envolve projetos pessoais, a nossa família, nossos filhos, né? As coisas que permeiam a nossa existência, a nossa vida. Não, a grande maioria delas falou sobre isso. E a gente tem uma certa ideia errada de que o sucesso da vida ou o sucesso da pessoa, ela é justamente medida por isso. E depois que a gente converte, mesmo sem a gente perceber, a gente ainda continua acreditando nisso. O que é uma vida que faz sentido? E aí sentido, né, eu quero falar sentido nos dois sentidos. Sentido no sentido de significado, né? Quando alguém fala uma coisa que não tem nada a ver, você fala: mas isso não faz o menor sentido, né? Ou então, quando alguém fala uma coisa realmente significante, você fala: olha, realmente isso faz sentido. Então, sentido no sentido de significado, né? Uma vida que faz sentido, uma vida que tem significado, uma vida que tem um propósito, uma vida que tem uma meta, um método para construir o relacionamento. E sentido no sentido de para onde que essa estrada vai, ou que sentido que essa rua aqui vai, né? O sentido no sentido de para onde que a vida está caminhando. E o Paulo aqui, e vai ser a nossa primeira mensagem, e eu iria começar, inclusive, e eu não tinha combinado nada com a minha esposa, mas o primeiro grande, né, mandamento de Deus que ela falou, que é o Shema Israel, né, que uma criança, uma israelita, antes dela aprender a falar papai e mamãe, ela aprendia a falar, ela recitar o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, o que o Paulo ele fala aqui é totalmente diferente, e ele até cita esse outro sucesso, essa outra conjunto de coisas da vida que fazeriam ele se sentir um homem de sucesso, e ele fala que ele tem isso como lixo, né? A gente tem essa ideia errada de que
uma vida que faz sentido ou uma vida que faz sucesso, a gente até traça, né? A nossa sociedade faz alguns parâmetros para a gente medir o que é uma vida de sucesso. Então, a pessoa, ela estuda, aí ela forma, e aí ela começa a trabalhar, tem um bom emprego, aí você fala, nossa, a vida do cara está dando certo. E aí ela casa, e aí ela tem alguns filhos, e essa vida está dando certo, mas perdeu o emprego, e a vida não está dando certo. Onde separou, a vida não dá certo, né? Um divórcio é uma vida que não dá certo. Não ganhou dinheiro, a vida não está dando certo, né? A gente fala até que o cara que não tem dinheiro, a gente fala o quê? Ele é o quê? Um Zé Ninguém, né? Zé Ninguém. O fulano de tal é o Zé Ninguém. Quem que é o Zé Ninguém? Quem é o Zé Ninguém? É o cara que não tem grana, né? Então, a gente valoriza e significa a vida de acordo com essas coisas. E Paulo falou isso logo no começo. Ele falou, olha, se alguém tivesse de se gloriar, quando ele está falando aqui da carne, ele está falando justamente dessas coisas que rodeiam a vida de uma pessoa e que dão para ela certo tipo de status, que dão para ela significado, que dão para ela identidade, que dão para ela reconhecimento, que atraem relacionamentos para essas pessoas por causa da circunstância que ela criou na vida. E ele fala no versículo 3 assim, eu poderia confiar na carne, se alguém pensa que podia confiar, muito mais eu. Aí ele fala uma lista de qualidades, de qualificações que ele tinha, para ele poder se orgulhar, né, da vida de sucesso dele. Ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu, fazia parte do sinédrio, provavelmente. Quanto a zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era discípulo de Gamaliel. E aí no versículo 7 ele fala, mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo aquilo que aparentemente eu conquistei e que me dava essa credencial de ser um cara de sucesso, para mim eu considero como perda por causa do amor de Cristo. Um cara sensacional que eu poderia dizer que nessa circunstância, viveu um pouco parecido e que inclusive recitou e tem uma palavra, uma frase dele que é famosa até hoje, Martin Luther King Jr., foi um pastor batista, e ele entregou a vida dele, ele viveu a vida dele inteira pela luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Sem pegar em armas, sem criar guerra. E o único cara que tem um feriado nos Estados Unidos por causa de uma pessoa é Martin Luther King Jr. E um dia antes dele morrer, ele não sabia que ele ia morrer, mas ele já estava sofrendo por uma perseguição enorme. E no último discurso, ou na última pregação dele, ele falou, olha, eu subi até o monte, e eu avistei de lá do monte a terra prometida. Mas eu ainda não consegui entrar e pisar nessa terra prometida, mas eu sei que o Cristo que vive em mim, um dia vai me levar nesse lugar. E eu não arrependo nem um minuto da minha vida por viver essa causa. E aí ele faz um discurso falando, mas eu não fiz nada disso por questão política, eu não fiz nada disso para criar partido, eu não fiz nada disso para me candidatar a algum cargo, alguma coisa. Eu fiz isso por amor a Deus e por um sentido, um significado que eu encontrei na minha vida, para através da minha vida eu conseguir trazer a justiça do reino de Deus com aquilo que eu sou, com a pessoa que Ele me criou para ser. E logo depois disso, dizem, e é verdade porque a frase ela foi proclamada, de que ele estava passando uma perseguição muito forte, ele foi assassinado um dia depois, mas já tinham sofrido várias ameaças, já tinham
sofrido alguns atentados, inclusive, de tentar matar ele. E assim como um dia falaram para Paulo, eles falaram para ele, para Martim, cara, para, velho, já chega. Olha até onde que você já foi. Olha o que você já fez. Pensa na sua mulher. Pensa nos seus filhos. Você tem sonhos pela frente. Você é um cara hoje que você tem uma certa posição. Você tem uma vida pela frente. Você tem uma carreira pela frente. Você tem algo para ser conquistado. Você tem algo para você avançar. Para com isso. Deixa essa causa. Você já fez até a sua parte. E aí o Martin Luther King falou a frase que é famosa até hoje. Ela falou assim: se um homem não encontrou um motivo para morrer, então ele também não encontrou um motivo para viver. Aquele que não encontrou um motivo pelo qual vale a pena morrer, ele também não encontrou um motivo pelo qual vale a pena viver. E é o que Paulo falou aqui. Né? Para mim, o morrer é lucro. E eu ser doutor, eu ser empresário, eu ser intelectual, eu ser um político, eu ser um artista, eu ser um cara famoso, eu construir um império, eu ter um grande saldo no banco, nada disso vale a pena, se não for para a glória de Deus. Quando Paulo estava descendo para Jerusalém, eles falaram a mesma coisa para ele. Não desce não, eles vão te matar lá. Ele falou assim, para mim, eu não tenho mais como valiosa a minha vida. Se for preciso, eu morrerei por amor a Cristo. O que eu estou querendo falar, né, não é que é para você procurar uma maneira de você sair por aí, tentando encontrar alguma coisa que vai levar você à perseguição física ou à morte, ou sei, para algum lugar. Mas não é isso. Mas é você entender que existe uma razão, um motivo de viver pela qual vale a pena a gente sacrificar todas as outras coisas. Existe nessa vida alguma coisa que realmente vale a pena a gente viver para ela. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê histórias de homens que tiveram uma vida que fez sentido e homens que não fizeram uma vida com sentido. E não tem nada a ver com as conquistas, com aquilo que eles adquiriram aqui. Paulo fala que ele considera tudo por perda. Verso 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele foi o homem que, eu até acredito que o Nicodemos depois, ele, né, se converteu a Jesus. A gente tem essa ideia, né, porque depois lá, ele faz uma certa defesa para Jesus, né, para que os judeus não julgassem Jesus contra a própria lei deles. Mas Nicodemos, ele não se rendeu ao Senhor da maneira que Paulo se rendeu. O Nicodemos, ele tinha uma posição social e uma vida que fazia sentido, da mesma maneira que o apóstolo Paulo. Ele era um homem de sucesso na esfera religiosa, na esfera política, na esfera social, na esfera econômica. Ele teve um encontro que eu entendo que foi mais poderoso até mesmo do que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo encontrou com Jesus de uma maneira ressurreta, né? Ele teve um encontro espiritual com o Senhor. Nicodemos encontrou com Jesus face a face. Nicodemos tocou em Jesus, olhou nos olhos de Jesus. Mas Nicodemos, de alguma maneira, ele não se rendeu ao Senhor e não entendeu o que era uma vida que realmente fazia sentido. Uma vida que faz sentido, e quando a gente começa a ler aqui o resto do que Paulo está falando a respeito da sua soberana vocação, né, que ele chama soberana vocação em Cristo Jesus, é o nome que ele dá para uma vida que faz sentido, ele está dizendo, ele está expressando que não é nem aquilo que a gente faz, ou a maneira como que a gente vive, mas é com quem ou através de quem agora nós vivemos.
Ele fala que não é ele quem vive mais, mas é que o próprio Cristo vive nele. Então não existe, para Paulo, não é uma receita de bolo para dizer que a vida ela faz sentido assim. Não é isso que ele quis dizer. A vida faz sentido se você enfrentar o imperador romano, se você enfrentar a segregação racista dos Estados Unidos, ou se você levantar contra algum tipo de sistema. É isso que você tem que fazer para você perder sua vida no amor a Cristo. Não é isso que ele está falando. Porque a pergunta para cada um de nós, na verdade, porque nós somos pessoas diferentes, em situações de vida diferentes, é o que que faz sentido para mim? Qual que é a vida que faz sentido para mim? Porque o sentido da vida para a gente muda de acordo com as circunstâncias da nossa vida e muda de pessoa para pessoa. É o segundo maior descobrimento que nós temos na nossa vida. O primeiro é a gente reconhecer e conhecer ao Senhor. O segundo é por quê? Ou para quê que isso aconteceu na minha vida? Por que que eu um dia encontrei com Jesus? Domingo passado eu falei, nós só conhecemos o Senhor porque nós recebemos dele uma revelação, sim ou não? Ninguém conheceu o Senhor por causa de que você leu muito livro, porque você aprendeu catecismo na igreja católica. Ninguém conheceu o Senhor porque o seu tio te falou, alguém te falou, ou porque você se interessou muito por religião e foi se aprofundar. Não, nós recebemos uma revelação que veio do céu, e essa revelação que faz e nos sela com o Espírito de Deus para a gente saber e ter a convicção e a certeza que nós somos filhos de Deus, e a partir daí existe uma compreensão e um entendimento que nós temos que ter de que a minha vida vale a pena, sim. Por quê? Porque eu tenho algo que foi comissionado pelo meu Senhor. E se eu não encontrar e não aprender isso, eu não vou encontrar o sentido da minha vida. E o sentido nos dois sentidos, no sentido de significância e no sentido de para onde que eu estou andando. Então não tem uma fórmula, é como você perguntar para um, como é que chama jogador de xadrez? Xadrezista? Enxadrista, obrigado, doutor Vitor. É a mesma coisa que você perguntar para um enxadrista. Olha, qual que é a melhor jogada que tem no xadrez? Vai falar, não existe melhor jogada. Depende da situação do tabuleiro. Depende da posição dos peões, da rainha. Cada jogada é uma jogada, cada partida é uma partida. Então, o que Paulo está falando aqui, e que o salmista já vinha falando antes, era, olha, existe algo para a gente acordar segunda-feira. Existe alguma coisa que faz a vida fazer sentido, que te obriga a levantar na segunda-feira, e não é obrigação de sair para o seu trabalho lá, ganhar seu dinheiro, perder a vida, porque você tem que fazer isso, obrigado, não. É alguma coisa que arde dentro do seu coração, que é maior e que está além de você mesmo, que está além dos seus sonhos pessoais, do seu projeto de ganhar um pouquinho mais grana, de casar, de noivar, de trocar de carro, de fazer isso, de fazer aquilo. Existe algo que está num nível superior a todas essas coisas, e que Paulo falou, inclusive essas coisas para mim é cocô. Eu ia falar outra palavra, mas não pode. É porque eu falo, vocês me conhecem. É cocô. Essas coisas, elas não valem nada, elas são esterco. E Paulo falou, eu já tive todos, vocês querem se gloriar. Ele está escrevendo para uma igreja de crentes, vocês querem se gloriar por isso? Não é porque vocês estão achando que agora vocês estão com Deus, vocês estão servindo a Deus, e a vida está indo beleza, e a vida está legal, vocês estão bem casados, você tem com a família criada, você tem, os filhos estão andando assim e tal, você tem os seus probleminhas e tal. Não é isso. Não é isso. A vida cristã, o chamamento de Deus, a vida que faz sentido de significado e sentido de direção, é uma vida que extrapola essas coisas que permeiam a nossa existência terrena. Ele termina aqui o capítulo 3, olha, falando assim, pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É algo que a gente faz e que extrapola a gente mesmo. De manhã, aqui hoje, o pastor Ney falou um pouco, né, sobre isso, sobre a gente entender que muitas vezes sem a gente perceber, a gente vai criando, né, o nosso reinozinho pessoal. As nossas orações, elas se tornam orações para a gente, dos nossos problemas, as nossas necessidades. Os nossos projetos, eles permeiam a nossa vida, ou no mais estendido, os nossos filhos, as pessoas mais próximas, os projetos que a gente tem, né, de alguma coisa, estão muito mais ligados a nós mesmos do que alguma coisa que é superior a nós, e etc, etc, etc. Mas quando a gente entende que a vida que faz sentido é uma vida que passa, ou vai além disso tudo, né, e que é nesse lugar onde o poder de Deus ele é aperfeiçoado em nós, é quando nesse lugar a gente começa a se tornar vasos de Deus para que o Espírito Santo possa operar através de nós na terra e aonde a gente estiver. É esse esvaziamento, né, do nosso eu, que Paulo chama aqui da nossa carne, né, é essa abdicação de muitas vezes de projetos pessoais que são fúteis ou que são muito passageiros, e que não faz sentido. Lembra que eu falei? Não faz sentido. Né? Quando a gente para e às vezes pensa, por que você está vivendo? Eu estou vivendo para isso. Pensa bem e você vai perceber, mas isso não faz sentido. Não faz sentido você ganhar o dobro de salário, para com esse dobro do salário, você pagar uma babá para cuidar do seu filho. Quanta gente faz isso? Não faz o mínimo sentido. Você gastar o seu tempo fazendo alguma coisa, que quando você para e fala, mas isso não faz sentido. Porque essas coisas, e o Paulo tinha uma certeza bem clara sobre isso, elas estão totalmente fora do nosso controle. Uma família bem estruturada hoje, amanhã é uma família quebrada, destruída por um acidente, por uma bancarrota. Isso não é sinal de sucesso. O sinal de sucesso é uma vida rendida ao Senhor. Quantas pessoas eu tenho conhecido e falado e conversado, e aí você pergunta de uma terceira pessoa, fala a pessoa, está ótimo, está super bem, menino, está trabalhando não sei aonde, está assim, casou, tem filho, aí com o Senhor, o Senhor também é afastado. Eu falei, tá nada, está devassada. Está devassada. Melhor você escutar assim, meu filho está passando uma prova, está lá na... Cara, o pai está com câncer, a mãe não sei o quê, o filho na maconha, rapaz, mas está numa fé que você não acredita, pessoa de oração, pessoa cheia de esperança, continua falando do Evangelho, continua falando do amor de Jesus. Isso é uma vida que faz sentido. Isso é uma vida que faz sentido. Porque a vida que faz sentido não é essa que a gente mede por esse pacote mundano que a gente permeou e que a gente tem como realização e sucesso. E aí eu não quero entrar nisso, mas se a gente traz para a igreja, isso às vezes vai se transformando em desejo de cargo eclesiástico, né? Desejo de posição na igreja, desejo de ser reconhecido em ministério, desejo de fazer não para a glória de Deus, mas para que na igreja você tenha alguma identidade, ou tenha algum reconhecimento, ou tenha alguém que te fala que você é uma bênção, te dê tapinha nas costas, te abraça. Isso vai trazendo sentido para a sua vida. Mas essas coisas é castelo de areia. Traz sentido, momentâneo, passageiro, terreno, inconstante, inconsciente. Não tem nada melhor que Paulo fala de uma consciência plena em Deus, de saber que está fazendo a vontade dele. Martin Luther King falou, se alguém não descobriu alguma coisa que vale a pena morrer, ele ainda não descobriu aquilo que vale a pena viver. Ele morreu no dia seguinte, assassinado.
Então, irmãos, eu queria que a gente meditasse para essas realidades que estão muito próximas de nós. Estão muito próximas de nós. A minha esposa falou que como que a vida de Deus, ela faz sentido. Ela faz sentido quando o salmista fala, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Deus, Ele é onipresente ou não é? Ele tá no velório, Ele está na perda, Ele está no choro, Ele está na miséria, Ele está em todo lugar. E o segredo de uma vida que faz sentido é a gente encontrar Deus em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele é acessível aonde a gente estiver. E essa que é a vontade de Deus para nós. Achar o Senhor em todo lugar que a gente pode encontrá-lo. A gente tem que encontrá-lo. Porque a nossa vida, ela é esse vai e vem de momentos bons e momentos ruins. E até nos piores momentos da nossa vida, Deus tem a capacidade de nos dar alegria. Quem nunca foi num enterro, num velório, que está o cara que perdeu o filho, e aí ele está lá naquele mês de choro, assim, aí você abraça ele e fala, nossa, lembra uma vez que a gente estava fazendo isso, aí ele dá uma risada, é mesmo, no meio do choro, ele fala, é mesmo, foi maravilhoso aquele dia. Dá um relâmpago assim de vida, né, de esperança, é Deus ali. Deus está ali, Ele pode ser encontrado ali. É o dia ruim que você sai e abre a janela e olha para o sol e olha para a nuvem e está tudo difícil, mas você olha para a criação e você sabe, olha, tem alguém que está no controle, tem alguém que vale a pena, tem algo que está além de mim mesmo, das minhas circunstâncias, que está tomando conta, que está cuidando, que mesmo eu sem estar entendendo, é o Senhor do universo. É o que o Paulo falou, não adianta eu confiar nisso, eu ser fariseu da tribo de Benjamim, eu sou o hebreu dos hebreus, faz parte do Sinédrio, isso aí é porcaria, isso não vale nada, depois que eu encontrei a sublimidade da grandeza que há em Cristo Jesus. E nós já encontramos, e a gente precisa aprender a viver assim, a orar assim, né? A orar para que essa vida de Deus flua em nós. Irmãos? Irmãos, a nossa oração é a gente orar para Deus transformar a gente mesmo. 99% da nossa oração tem que ser para Deus mudar a gente mesmo. Para Deus nos transformar, para Deus nos mudar. A gente fica orando um monte de coisa que Deus já falou que vai fazer. Ele falou que vai fazer, é promessa dele, ele vai fazer, não precisa nem orar, está escrito aqui. Mas o nosso coração e essa vida, é a gente que tem que dar liberdade para o Espírito agir em nós. Ele não invade a nossa vida. A única coisa que Deus não faz é forçar a gente a ser transformado. Ele podia obrigar a Eva e o Adão lá a não fazer aquilo, mas não. Então, a única coisa que Deus precisa de liberalidade da nossa parte para Ele fazer é trabalhar em nós mesmos. Porque contra a gente, Ele não vai trabalhar. Ele falou isso lá na carta dos Romanos, falou assim, tá bom, e a pior punição que tem para nós é Deus deixar a gente de lado. E falar, quer viver essa vidinha ordinária e sem sentido? Então vive, ganha dinheiro, fica rico, milionário, 10 mulheres, sai na televisão, dá festa, balada, você é maravilhoso, você sai nas mídias sociais, todo mundo bate palma para você, você é o cara, você é o fera, você é chita, é isso aí que você quer viver para você, então vai lá. Me fala um que encontrou sentido nisso aí. Os que encontraram aí, está cheio agora, né? Pessoal famoso, converter, no final da vida, acha Jesus. Então, graças a Deus que estão convertendo, né? Aí você vê as entrevistas lá, eles vão falar, cara, eu encontrei tudo. Conquistei tudo que eu buscava e não achei o que eu queria. Aí eu encontrei com Jesus e minha vida agora transformou. É algo que vai além de nós mesmos. Transcende a nossa existência.
A nossa alma tem saudade, Paulo falou que da nossa terra prometida, né? Igual a gente sentia saudade do Brasil, né? Quando a gente estava lá em Moçambique, nossa, que vontade de tomar café. Tinha época que não tinha nem café lá, que vontade de comer um sushi, meu Deus. Até sonhava, tinha vontade de estar lá na comunidade. Não aguento esse louvor africano, Jesus, minha cabeça não aguenta. Pá, 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 por favor, eu quero adorar o Senhor lá na comunidade, com a guitarra do pastor Davi. Me leva de volta para a minha terra, Senhor. A nossa alma lateja pelo céu assim. E a gente fica gastando energia aqui demais. Vive a sua vida, irmãos. Trabalha, mas não deixa isso te consumir a ponto de tomar conta da sua existência. Se o seu trabalho te afasta de Deus, pede conta. Deus vai te sustentar. Ele te falou, tem promessa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas vão ser concedidas. Isso é promessa, não precisa nem orar. Não precisa orar por isso, não. Ai, Deus, eu fui mandado embora, eu vou morrer. Aqui na comunidade tem 25 anos que eu estou aqui. Eu perdi a conta, quantas pessoas eu vi perdendo emprego, o empresário rico quebrando, gente falindo. Não vi ninguém morrer. Morreu de outras coisas. Mas não morreu eu nunca vi ninguém morrer de perda de emprego. Você já viu? O cara perdeu o emprego e morreu? Só se ele se matar, né? Não. Então é promessa, você não precisa preocupar com isso, não. Tem promessa. Promessa para o seu filho, tem promessa para a sua família. Está aqui. Mas olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso aí você tem que orar. Porque Deus não vai fazer se você não pedir, se você não deixar, se você não clamar, se você não liberar o seu coração para Ele. Cria em mim, Deus, um coração puro. Senhor, me leva para um lugar que eu quero ser igual a esse cara aqui. Paulo falou, me imita igual eu imito Cristo. Não tenha a sua vida como nada valioso. Se você não encontrou um motivo para você morrer, você ainda não encontrou um motivo para você viver. Martin Luther King. Vale a pena morrer pelo Senhor, que é nele que está a vida. Esses caras todos viveram aqui. Você lembra você lá em Roma, Romanos 10, 9, fala, se confessar a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Olha aí como é que era isso em Roma. Você acha que era igual aqui na comunidade? Você acha que é igual aqui em Belo Horizonte? Quem quer aceitar Jesus? Eu vou aceitar. Vem cá. Repete comigo. Eu aceito Jesus, é meu Senhor, Salvador. Aleluia, está salvo. Agora lá em Roma, quando Paulo escreveu isso para os romanos. Se você acreditar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Vamos batizar lá o Zé. Ô Zé, tudo bem? Tudo bem. Você sabe que só César pode ser chamado de Senhor, né? Se você sair na rua e se um guarda falar assim para você, Ave César, você fala, Ave César, não, Jesus, eles vão te cortar a sua cabeça, tá ligado? Tô ligado. Quer batizar assim mesmo? Quero, tem certeza absoluta disso? Tem. Olha, mas se você falar que você tem um outro Senhor que não seja César, você não vai poder nem andar na rua, tá ligado? Tô ligado. Você sabe que eles matam a sua família, se eles descobrirem isso? Sei. Então você quer ser batizado? Quero. Então eu te batizo. Era assim, né? Ou não era? E foi nesse contexto que esse cara escreveu, cheio de alegria, falando, não tem nada que vale mais a pena. Se eu for morrer, se eu for decapitado, se eu for jogado na cova dos leões, se eu for isso, aquilo, para mim não existe nada que não vala a pena eu morrer, porque eu já encontrei o sentido da minha vida. E o sentido da minha vida é viver para Cristo. Esse é o sentido do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Domingo que vem nós continuamos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é que nos deu a vida. Tua palavra diz, lá no Atos 17, 11, que no Senhor nós nos movemos, nós respiramos e nós existimos. Que a gente existe no Senhor, a gente não tem nem como negar. Mas nós não queremos só existir, nós queremos viver no Senhor. Nós não queremos estar nesse mundo como sobreviventes,
que vão empurrando, levando, aguentando mais uma segunda-feira. Não, nós queremos ter uma convicção clara, plena no nosso coração, de que a nossa vida ela vale a pena ser vivida para algo muito maior, que extrapola nós mesmos, nossos sonhos pessoais, a nossa vida pessoal, nosso ministério, a nossa própria igreja, a nossa família, os nossos problemas, as nossas conquistas, mas é viver para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixa a gente buscar significado em nada dessas coisas, nada. Absolutamente nada. Eu sei que a gente é tendencioso. Até as coisinhas que a gente... Eu comprei uma moto semana passada, me deu uma alegria. Falei com a Rebeca, eu estou apaixonada com a Berenice. Eu não quero apaixonar com a Berenice. Eu quero apaixonar só com o Senhor, Deus. Eu não quero trazer sentido para a minha vida com nada que não seja a doce presença do Espírito do Senhor em mim 24 horas por dia. Me ajuda, Deus. Eu quero dar liberdade ao Senhor para fazer em mim aquilo que o Senhor quiser fazer, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, eu não dou conta, eu quero louvor, essas coisas aqui mesmo, os meus projetos, mas me ajuda, Senhor, a mortificar a minha carne, meus irmãos que têm o mesmo desejo também, Espírito Santo, é só através do Senhor. Então, um dia como o Senhor nos chamou e nos selou, Deus, continua, continua, como Paulo falou assim, não que eu já tenha cansado, mas uma coisa eu sei, que as coisas que para trás ficaram eu estou deixando, e eu continuo caminhando para frente, para o alvo do pleno da soberania e vocação que há em Cristo Jesus, Cristo Senhor. E é para isso que nós queremos viver, Deus, por louvor da Tua glória. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém?